Bom, então eu gostaria de dar boa noite a todos, né, convidados e participantes. Em nome da Dorsey Rocha, sejam muito bem-vindos na nossa webinar. É com grande satisfação que estamos realizando esta webinar hoje, né? Pois em cada uma delas nós percebemos como é importante ter momentos de reflexão, ouvir novas ideias e pontos de vista que nos trazem um pouco mais de luz e direcionamento nesse mundo VUCA, né? VUCA na veia que nós estamos vivendo, né? Eu agradeço desde já a disponibilidade de estarem conosco nessa 1 hora de conversa sobre esse novo olhar na gestão de negócios, né, que nós vamos estar construindo a partir de agora. E muito importante, sobre quais competências e habilidades vão ser requeridas dos líderes nesses novos tempos. O Eli Bisso e eu vamos conduzir esse bate-papo com vocês. Eli, você quer dar o seu boa noite? Quero sim, Aliette. Boa noite a todos, particularmente boa noite a Silvia, boa noite ao Lenski, obrigado por aceitarem o nosso convite. Devolvo para a Aliette para seguir com os trabalhos. Legal. Sintam-se à vontade para, a qualquer momento, colocarem perguntas e comentários no chat, pois o Eli e eu vamos organizar, né, e passar esses comentários e essas perguntas para os nossos convidados no decorrer da conversa. Vale a pena salientar que a Dorsey Rocha realizou, durante esse período de afastamento social, nos últimos meses, várias webinars e lives bem interessantes, com o objetivo de compartilhar as melhores práticas, né, de algumas organizações para enfrentar esse período de crise em especial. E agora, a partir dessa webinar de hoje, em especial, nós pretendemos dirigir nosso olhar para o futuro, né? Uma vez que nós já estamos saindo, né, do pico da crise, vamos dizer assim, e já ingressando, né, num novo momento, indo ao encontro desse novo momento e uma nova realidade. Para a gente conversar sobre isso, nós trouxemos aí 2 convidados muito especiais, né? A Silvia Zui, que é uma apaixonada profissional de RH com mais de 25 anos de experiência nessa área, conhecida pela parceria que ela constrói com as lideranças de negócios por onde ela passa. E o grande objetivo dela sempre é ter essas parcerias para maximizar o desempenho organizacional das equipes e das pessoas na organização, através da atuação nos diversos subsistemas de RH. A Silvia trabalhou para empresas de diferentes segmentos, como a Renault, a International Paper, a BP, a CPFL, e atualmente ela está na Eaton, desde 2015, ocupando a posição de diretora regional de recursos humanos. O seu foco é colaborar, né, para o sucesso dos negócios por meio de uma cultura de excelência e inovação que garanta a competitividade, né, desses negócios, tanto no presente quanto no futuro. Ela também é membro do Conselho de Administração da Eaton Prev e presidente do GRUCA, uma organização de executivos de RH do estado de São Paulo. Silvia é formada em Educação e pós-graduada em Desenvolvimento Organizacional e Marketing. Então, Silvia, seja muito bem-vinda para esse bate-papo com a gente. O nosso outro convidado é o Luiz Fernando Lenski, mais conhecido como Lenski. É um profissional também muito apaixonado pelo que faz e um líder inspirador, pois tem um foco bastante acentuado nas pessoas e no espírito dos times, no seu estilo de gestão. Ele tem mais de 20 anos de experiência profissional e já vivenciou áreas de finanças, vendas, marketing e gerência geral. E foi construída essa carreira, né, em 3 grandes multinacionais. A Alcoa, a Johnson & Johnson, onde eu tive o prazer de trabalhar e teve uma parceria com o Lenski, e na Nestlé, através dos negócios da Alcon e Galderma. E atualmente ele está na Cristália, que é uma empresa farmacêutica nacional e familiar, ocupando a posição de vice-presidente de mercado.
O Lenski é graduado em Economia, com MBA em Gestão Organizacional. E eu acho que vale a pena também comentar que ele é um declarado e assumido pai apaixonado pelos filhos, Marcela e Pedro, né? Eu sou testemunha disso porque quando as crianças nasceram, ele trabalhava na Johnson, eu estava lá e eu pude ser mesmo testemunha do quanto isso foi impactante na vida dele. E assim me dou a liberdade poética de inferir que eu acho que isso inclusive influenciou muito o estilo de liderança do Lenski, né? Esse jeito bem humano de ser. Bom, com essa apresentação eu gostaria então, para a gente começar para valer, de lançar o nosso desafio aí para os nossos convidados. O desafio é o seguinte, né? A pandemia e o isolamento social se estenderam um pouco mais do que todo mundo imaginava e tomaram uma proporção muito maior, né, do que se esperava mundial e localmente. E quando a gente pensa no nosso país, né, principalmente pelos recorrentes problemas que nós temos políticos, econômicos e sociais, que já existiam inclusive antes, né, dessa pandemia, e estão acentuados agora. Então, nesse contexto, e com o início da reabertura, a pergunta para vocês seria: quais são os 3 principais focos, né, para a atuação da empresa no curto prazo e o que se espera também dos gestores nesse momento? Eu gostaria de passar o bastão para você, Lenski. Aí você começa e a gente vai envolvendo a Silvia no papo, pode ser? Claro. Boa noite a todos, um prazer grande estar falando com vocês. Ali, obrigado pelo reconhecimento, pelas palavras. Eli, um prazer estar com você. E Silvia, a gente se conheceu há pouco, um prazer dividir esse webinar aqui com você e vamos fazer de tudo aí para agregar valor naqueles que estão conosco hoje à noite, né? Para mim, quando a gente pensa, né, em todo momento que a gente está vivendo, esse momento de convencionado, né, de quarta revolução industrial, quando a gente pensa nas coisas que a gente está fazendo, nas estratégias que a gente tem que ter, esse é um primeiro foco importante de análise dos fatos, né? E hoje em dia tá muito difícil fazer uma análise muito concreta de tudo que está acontecendo. Esses dias eu vi uma ótima que dizia que quem tem certeza hoje em dia é um iludido, né? A gente tem muito mais hoje perguntas do que respostas. Nós estamos vivendo essa quarta revolução industrial, acelerada ainda mais por toda essa complexidade que a pandemia trouxe. O mundo hoje não existe mais as fronteiras, né, entre o mundo físico e o mundo virtual, né? Isso traz impacto em todas as frentes que a gente, como ser humano, interage, quer seja a frente social, quer seja a frente familiar, quer seja a frente trabalhista, né, o profissional. E essas transformações que estão acontecendo hoje, elas têm uma velocidade, né, todo mundo sente isso, sem precedentes. E, portanto, a gente pensar em estratégia e pensar, portanto, em futuro é um grande desafio. E não existe, e aqui vai um primeiro ponto, né, de como é que eu penso na minha estratégia, como é que eu olho médio e longo prazo e atravesso essa situação complexa que a gente está vivendo, com todas essas incertezas. Para mim, o fundamental, portanto, a primeira frente, para mim, é cenários, né? Criar 3, 4, 5 cenários no máximo, porque também muito cenário, conversando com Eli, né, e quantos exemplos a gente deu, né, quando você abre muito o espectro de discussão, você acaba se perdendo neles mesmos, né? Então, como é que eu tenho esses cenários e me adapto, né, me preparo a eles? E quando eu falo cenários hoje, existem técnicas, existem empresas, existem formas de você, inclusive, preparar ou capacitar o teu corpo profissional para encarar isso. Mas, a partir do momento que você tem esses cenários, como é que você também traz para dentro da empresa a flexibilidade necessária para que, em se materializando um ou outro, você tenha a vantagem competitiva de agir rapidamente e ter, né, portanto, o benefício ou a longevidade da organização garantida.
Essa, para mim, é uma frente importante e eu tenho certeza que, se a gente pensa nos diversos setores que a gente atua, esses cenários eles podem ser bastante ricos, né? Conversando com a Silvia também esses dias, né, Silvia? A gente estava falando de segmentos onde a gente atua, onde você tem, né, uma indústria pesada, uma indústria que foi muito impactada, e eu estou numa indústria que a gente precisa se posicionar exatamente como solucionador dos problemas, parceiro daqueles agentes que vão levar a saúde, vão contornar essa situação difícil. E, a partir daí, você discute os cenários possíveis, regulatórios, no meu caso, né? É evidente que tem os macros, o político, mas como é que se aterriza isso para dentro da empresa? Então, essa, para mim, é uma primeira frente importante. A segunda, e que talvez seja a mais vital, e às vezes, e a gente tem ouvido muita banalização ultimamente, quando a gente trata o tema de propósito, né? Mas, para mim, é algo que a gente precisa preservar de um jeito ainda mais intenso neste momento que a gente está vivendo, principalmente quando a gente olha para frente. E como é que eu preservo isso, né? Primeiro é a garantia de que todo mundo entende o propósito, né? Que todo mundo está alinhado com ele. E, a partir do momento que todo mundo está alinhado e entende esse propósito, como é que eu comunico isso e reforço isso com todos os stakeholders, quer seja esses stakeholders internos, os nossos colaboradores, fundamentalmente, mas lembremos que temos, né, acionistas, temos outros stakeholders, mas fundamentalmente aqueles externos. E hoje, quando a gente pensa nos externos, o que a gente está falando com os nossos clientes? O que a gente está falando com os nossos consumidores? Qual que é onde é que a gente está se pautando para as discussões de um futuro melhor? Eu sou um otimista por natureza, né? E talvez até mais que otimista, um positivo por natureza. E eu vejo toda a crise, toda a situação que a gente enfrenta como uma oportunidade da gente sair ainda melhor de tudo aquilo que está vivendo. É óbvio que é muito fácil falar, mas quando a gente tem um propósito muito claro e quando a gente trabalha, né, em prol desse propósito, a gente une todas as pessoas. Por exemplo, eu me pergunto, né, na empresa que eu estou hoje, e eu já estou um tempo em empresa farmacêutica, né, e todo o impacto que a gente tem na vida das pessoas, se a gente realmente desenvolve produtos, né, e serviços para uma vida mais saudável para todos os seres humanos. Então, eu acho que não tem coisa mais sublime, né? Acho que não tem coisa mais impactante quando a gente alinha tudo isso e faz com que aconteça. E, para o meu orgulho, Ali, eu tive agora, recente, né, com toda a situação que tem de pandemia, com toda a situação que a gente está vivendo, de hospitais, né? A gente abre noticiário, a ocupação máxima, o que está faltando medicamento, não está faltando medicamento. A gente teve, comparado com o período pré-pandemia, a gente teve uma aceleração de demanda no Cristália da ordem de 3 vezes. Então, você imagina a pressão que a gente trouxe para dentro de casa para você reagir rapidamente com algo que não tinha tempo, né, para você pensar muito. Não, vamos fazer um planejamento de 3, 4, 5 meses e aí a gente tem os produtos necessários para o tratamento do Covid. Não existe isso, né? E um orgulho muito grande, e aí eu tenho certeza, né, que o propósito valeu muito, porque muitas pessoas e muitos colaboradores contribuíram com esse momento de uma forma espontânea. Nós conseguimos reagir, né, em questão de semanas e limpamos aquelas pendências que nós tínhamos com relação aos produtos a serem fornecidos tanto para o mercado público quanto o mercado privado. E foi uma reação em cadeia, né? Nós demos a ação, mas todo mundo se empenhou, e todo mundo, eu digo, né, do mais alto escalão executivo até o pessoal que está ali na linha de produção, que realmente se materializa a produção de produtos. E isso, para mim, tem muito a ver com aquilo que com que você se conecta, né? Com que você faz parte de um todo e de uma solução de um problema grande que todo mundo está vivendo. E aí, falar de tudo isso e o papel, né, e que a gente tem hoje amarrado com o líder, ou o estilo do líder, para mim, eu tenho que reforçar
a cada dia, né, o comprometimento e o papel com a transparência, né, o papel com o significado que a gente tem que dar para as coisas. Nesse momento, quando a gente consegue realmente fazer isso, o líder garante um ambiente que acho que todo mundo está procurando hoje, que é esse ambiente seguro, né? Esse ambiente... E aqui eu não estou falando de paternalismo, né? Eu estou falando de equilíbrio, né? Eu estou falando de ser um ambiente saudável. E quando a gente tem esses elementos, sem dúvida nenhuma, a gente está garantindo a sustentabilidade da organização. E aí, como eu disse, né? O meu otimismo, ele se materializa porque quando isso se dá, eu tenho certeza que a gente consegue ser muito mais forte e sair, portanto, de situações de desafios de uma forma muito mais robusta. Então, é um pouco isso que eu penso, Ali. Legal. E pegando daí, né, falando um pouco de propósito e também do líder, né, a diferença que ele já vem fazendo durante a pandemia. E agora nessa reabertura, olhando para frente, Silvia, como é que você está vivendo, como é que você está vendo, planejando e esperando fazer, né? O que nós podemos fazer agora nesse curto prazo para impactar nas organizações? Olha, bom, em primeiro, obrigada pelo convite. Como eu falei um pouquinho antes, junto dos bons que a gente fica melhor, como diz Guimarães Rosa, e acho que essa é uma oportunidade aqui da gente trocar ideias e refletir sobre isso que a gente vive hoje, que é tão sem precedentes. Quando eu penso em gente, né, e essa é a minha grande paixão profissional, eu acho que tem 3 pontos importantes aqui para a gente considerar. Talvez não sejam novidade, né, aquilo que eu vou falar, mas talvez isso seja mais intensificado agora. Então, em primeiro, eu acho que nas organizações, pensando em pessoas, a gente precisa reforçar as nossas ações de engajamento, né? E aí, quando eu falo engajamento, é garantir que as pessoas vivam uma experiência profissional relevante, significativa, que traga realização, né? Porque isso vai reforçar a escolha de cada um de vir todos os dias, de trabalhar todos os dias, de dar o seu melhor, né? E a gente sempre fala de escolhas em vida profissional. O segundo ponto, quando a gente fala de lideranças, como é que os líderes criam esse espaço para garantir capacidade, performance e eficiência. Então, tem algumas áreas que estão trabalhando completamente remotas, a gente vê relatos de pessoas que perderam eficiência, outras que ganharam demais, outras que perderam a conta, mesmo nas organizações operacionais, no chão de fábrica mesmo, né? Como é que a gente está garantindo performance, capacidade e eficiência com o isolamento social e com a quantidade de regras que a gente tem tido que tratar nesses tempos, né? E o terceiro, e talvez o mais importante, está muito em linha com o que o Lenski falou, é a questão de reforçar, as lideranças reforçarem as relações de confiança e de credibilidade, né? Ou seja, a gente já está cada vez mais distante do estilo de liderança de comando e controle, mas eu acho que o lugar da confiança e da credibilidade, ele ainda está se instalando na nossa cultura, no nosso jeito de gerenciar pessoas. E não tem muita novidade, mas tem muito exercício diário, tem muita disciplina, né? De demonstrar que as pessoas importam, as pessoas são indivíduos, elas têm as suas vulnerabilidades, têm os seus temores, têm as suas aspirações, de garantir comunicações claras sobre entregas, escopo, expectativas. Na Eaton, por exemplo, a gente tem tido reuniões cotidianas de 1 hora sobre o tema da pandemia, e isso há 1 mês, porque 3, 4 meses atrás, as reuniões eram 2 reuniões por dia, todos os dias de meia hora. Então, a comunicação, cada vez mais, ela se coloca como um elemento fundamental. E quanto mais digitais nós estamos, mais esse contato humano é fundamental. Acho que o terceiro, orientações claras e bom coaching, e não microgerenciamento, coaching de qualidade, que ajuda as pessoas a crescerem, que ajuda as pessoas a fazer aquilo que elas não imaginavam que fariam. Dar liberdade, né? Garantir que cada um possa se desempenhar na sua individualidade. Trabalhar com elogios, trabalhar com comentários positivos e construtivos. E eu acho que o terceiro ponto, que é algo que eu li recentemente, que eu venho me encantando muito, é o que eu chamo de
fortaleza emocional, né? Ou seja, é algo além da resiliência e é algo além da inteligência emocional, que é justamente a capacidade da gente lidar com as fontes de tensão, com os elementos que estressam as tomadas de decisão. A gente está tomando decisão num ambiente VUCA, né? Eu mal sei se a decisão que eu vou tomar vai dar certo ou não, né? E de ter essa fortaleza emocional para lidar com os resultados das decisões, quer eles sejam positivos, quer eles demonstrem que a gente tem que fazer um redirecionamento de rota. Então, só recapitulando, né? Engajamento, capacidade e performance e estilo de liderança muito baseado na confiança, na credibilidade e nessa fortaleza emocional. Legal. E até juntando um pouquinho do que vocês estão comentando, né, e pondo aí uma pimentinha, um pouco antes da pandemia, e a gente até conversou um pouquinho antes, as organizações, o mundo corporativo estava caminhando na indústria 4.0, né? A gente estava ingressando nesse mundo também de transformação digital. Então, assim, de uma certa maneira já estava vindo um mundo novo aí para as organizações e que mexe muito com essa questão da liderança, do trabalho em time, né, do humano e da digitalização, da transformação digital em si, né? E eu acho que, assim, para mim, um pano de fundo nisso tudo também é a questão da inovação, né? Porque a gente estava vendo esse processo cada vez mais exponencial de transformação, de mudança e tudo, né? Então, minha pergunta para vocês agora, mesmo olhando no curto prazo, porque a pandemia veio e deu uma chocada nesse processo, né? Como é que vocês veem isso agora? Vocês acham que essa transformação ela está sendo mais acelerada, ela é mais necessária, ou agora não, a gente está num outro momento, temos que tomar um outro rumo? Como é que vocês veem isso? Quer falar, Lenski? Posso falar. Eu acho que a aceleração, ela, como eu mencionei no início, ela vai continuar e a tendência é que essa velocidade sem precedentes que a gente tem visto vai permanecer, né? Então, e aí quando você fala de inovação, quando você fala dessa revolução industrial 4.0, indústria 4.0, essa conectividade que a gente, né, é levado ao extremo de exposição e de exposição de conteúdo, né? E como é que você separa e como é que você faz as coisas acontecerem. Para mim vai continuar. E aí você mencionou inovação, né? Eu queria reforçar só um ponto em inovação, ali, que às vezes as pessoas também elas levam ao extremo a inovação, e a inovação só transformacional é aquela que vale, né? E para mim, a gente consegue no dia a dia, nas relações nossas, né? A gente consegue inovar, a gente consegue trazer valor para tudo aquilo que a gente pensa, fazendo de forma diferente. E essa forma diferente não é uma revolução ou uma inovação transformacional. É óbvio que se a gente tiver esse status e a gente atingi-lo, melhor, sem dúvida nenhuma. Mas eu não consigo chegar nele sem que a gente tenha dia a dia um ambiente propício a pequenas e consistentes inovações, melhorias, né? Esse conceito de novas ideias, né? Inovação, né? E pôr essas novas ideias em ação, para mim é o principal, e como é que você cria esse ambiente. Então, na medida que você tem uma aceleração que para mim vai continuar, e acho que a Covid trouxe um potencial ainda mais de aceleração ainda maior. A inovação sempre tida como uma das nossas molas mestres, né? O comprometimento que a gente tem que ter e a atenção que a gente tem que ter é, sim, em criar ambientes de constante inovação. E, de novo, essas inovações eu não consigo atingir a transformacional se eu não tiver as incrementais dia a dia, um ambiente saudável, um ambiente que permite que a gente erre. Você mencionou no início, Ali, que a gente trabalhou junto, né? E você vai lembrar das minhas insistências lá atrás, que era assim, vale errar,
evidentemente, desde que não seja ético, né? Um erro ético, um erro moral, que daí não vale, né? Mas se a gente não se permite a esse erro, a inovação não vem, e a gente não vai ficar sempre no mesmo lugar, né? Eu sei que isso é um chavão, eu sei que isso muitas vezes parece um chavão, mas se a gente não praticar isso no dia a dia, né, e eu tenho o hábito de provocar bastante as pessoas que trabalham comigo nesse sentido, a gente não avança. E, portanto, é uma palavra mandatória, sim. Quanto mais a velocidade acontecer, mais esse diferencial, mais esse ambiente vai ser importante e vai ser a garantia da longevidade de uma organização. E na Eaton, Silvia, como é que você tem vivido essa questão? Então, o que a gente, na minha visão, eu acho que a pandemia intensificou, talvez não tenha acelerado, mas tenha intensificado muitas das nossas vivências, muitas experiências, né? E aí o que a gente já vinha pensando em termos de digitalização, de indústria 4.0, de inteligência artificial, de mineração de dados, eu acho que isso se reforçou, né? Então, o que eu vejo, o que a gente tem valorizado muito, né? A nossa empresa tem um DNA muito forte em melhoria contínua, em inovação, em elevação de produtividade. Mas eu vejo que são virtudes, que são capacidades que eu entendo que são inatas, que todo mundo tem, e que a gente precisa encontrar lugar para elevar a sua presença. Coisas com criatividade, né, como imaginação, ou seja, no mundo digital, criatividade e imaginação efetivamente não tem limites, né? É tudo, ou quase tudo que se pode fazer. A questão, por exemplo, da curiosidade, a curiosidade exploratória, que nos leva a questionar outros lugares, outras possibilidades, outros produtos, né? Como atender clientes, a situação da empatia, né? Então, a gente fala muito de solidariedade numa situação de pandemia. Eu vejo empatia como uma elevação do conceito de solidariedade. A empatia, na verdade, ela exige que se abra espaço para o contraditório. Ela exige que se abra espaço para o diálogo. Ou seja, quando eu me solidarizo, eu acolho e ajudo. Quando eu faço empatia, eu preciso entender o que o outro lado vê, o que o outro lado pensa. Muitas vezes eu não concordo, e a empatia me traz para esse lugar de aceitar o contraditório, aceitar aquilo que eu não entendo e construir um vetor positivo a partir da interação do diálogo. E a coragem, né? No final das contas, a gente está vivendo há 5 meses de coragem e vamos prosseguir, dure o que durar. Então, para além daquilo que a gente sempre fala, de capacidade analítica, pensamento crítico, pensamento adaptativo, mesmo a inteligência social e emocional, eu acho que tem essas 5 ou 6 virtudes que a gente tem espaço e necessidade de que aflorem agora. Né? Pode parecer uma certa banalização, né? Ou até uma certa ingenuidade, mas eu acredito piamente nisso e que todo mundo tem essas capacidades e elas são como musculatura, né? Quanto mais a gente exercita, mais a gente se fortalece. E como Silvia, temos exercitado, hein? E Ali, só para endossar isso que a Silvia está mencionando, eu acredito muito, um exemplo que eu tive na minha carreira e que me marcou muito e que acho que sintetiza isso aqui que a gente está discutindo, né? A gente já passou por propósito, a gente está falando das virtudes, inovação, né? Num momento de transformação rápida. Eu vou falar um exemplo rapidinho aqui para vocês. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande numa época, numa determinada empresa, num relacionamento com um grande formador de opinião. E nós não conseguíamos entrar. Nós trouxemos até profissionais da matriz para tentar se aproximar, porque realmente era muito importante. E num determinado dia eu recebi uma ligação desse profissional. E aí a gente começou a conversar, e eu fui até o consultório dele, a gente falou, eu falei, doutor, mas o que mudou, né? Mudou isso aqui, ó. Ele tinha uma flor do lado dele, e a nossa representante, de tanto ir visitá-lo e não ser atendida, ela ia, batia, voltava, ia, batia e voltava. Um dia ela deixou um bilhetinho com uma flor, que agradecia a atenção dele, mas até por respeito a tudo isso que estava acontecendo, ela deixaria de visitá-lo, mas que ela deixaria o contato e que assim que possível, ou quando ele julgasse necessário, ela voltaria.
ele me ligou e a gente, a partir daí, conseguiu contar uma história diferente. Então, é só para dar um exemplo, né, de que esses elementos que a gente trouxe, muitas vezes pode parecer algo ingênuo, como a Silvia falou, mas ele é muito poderoso. E quando a gente engata toda a equipe em torno disso, as coisas acontecem de uma forma, mesmo numa situação como a gente está vivendo agora, de pandemia. Uhum. E o cliente também está evoluindo, está mudando, mas antes da gente falar disso, eu acho que eu queria passar a palavra para a Eli, que nós temos uma outra pergunta ali, e tem uma outra aqui também no chat. Eli? Ok, obrigado. Ouvindo esse comentário do Lenski, o nosso fundador, Rodolfo Rocha, uma vez conversando com um cliente mesmo, o cliente falou: Rodolfo, você é muito inocente. E aí o Rodolfo viu e falou: sou, mas você é culpado? É bem ele, né? Então, acho que às vezes é um pouco isso, né? A ingenuidade ou a inocência é a coisa de quem olha o mundo com a expectativa de que ele pode ficar melhor, né? Então, acho que essa coisa é legal. Mas vou trazer uma pergunta feita pelo Carlos Portácio, apresentando para você mesmo, Lenski. Ele comenta assim, que a sua visão dentro da organização que ele atua, que você atua, né, na organização farmacêutica, poderia ser transportada para outros segmentos da economia que têm um tipo de postura, envolvimento e comportamento muito diferentes? Ou seja, como é que isso se relaciona com a cultura, com o tipo de negócio, etc. e tal, essa expectativa que você apresentou do propósito, etc. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu comecei, só para dar uma contextualizada, né? A Ali mencionou, eu comecei a minha carreira em finanças e numa empresa business to business, Alcoa, né? E alumínio, então produção não tinha nada a ver com saúde, não tinha nada a ver com o ambiente que eu estou hoje, né? Mas foi ali que eu aprendi, né? E foi ali que os líderes que eu tive trouxeram valores muito claros para mim. E a forma como era comunicado e a forma como era trazida isso me marcou muito, e é isso que eu trago até hoje. Então, eu não tenho dúvida, independentemente do segmento, e a Silvia também deu alguns exemplos, e o segmento dela é totalmente diferente do meu, se aproxima muito mais daquele do meu início de carreira, com a indústria pesada, do que hoje. O papel da liderança, né, os elementos que compõem este papel, se feito de forma bem feita, em qualquer segmento. E eu diria para você mais, não é só do lado profissional, né? Se a gente for pensar em qualquer situação, a gente tem a nossa vida social, a gente tem a nossa vida privada, a nossa família. Esses conceitos que a gente traz, eles são absolutamente adaptáveis e servem para qualquer frente que a gente atua. Eu diria, se eu puder fazer um ponto aqui, eu diria que são, na verdade, elementos essenciais para qualquer liderança. E quando eu falo qualquer liderança, é qualquer, ou seja, um pastor de uma igreja, um chefe de família, um líder organizacional, até mesmo um síndico de um prédio precisa transmitir visão e propósito, porque essa é a única forma da gente angariar seguidores, da gente transmitir entusiasmo, da gente construir o que o meu chefe Nailton fala muito, da agenda coletiva. Então, se somos indivíduos e compartilhamos um norte, compartilhamos o meu benefício com essa agenda positiva, ou com essa agenda coletiva, pode ser diferente do seu e do outro, do vizinho e do terceiro, mas a agenda existe, nós estamos caminhando ou buscando o mesmo propósito. E eu acho que essa legitimidade no compartilhamento, na identificação, na criação do propósito e o entusiasmo no compartilhamento dele é que designa um grande líder, né? E eu não digo um grande líder como expressão pública, mas um líder relevante na vida das suas pessoas. Então, não tenho dúvida de que não só pode ser adaptado, mas especialmente é condição sine qua non para o sucesso do negócio, qualquer que seja o tamanho dele. Legal. Legal o complemento, Silvia.
eu queria acrescentar, né, nessa linha do que vocês estão falando. De novo, vou mencionar o Rodolfo Rocha, que ele fala muito disso, né? Fala assim, você líder que acha que a sua decisão é boa, acertada, e ainda que difícil, etc., quando você a toma, você teria coragem de contá-la no almoço de família no domingo? Né? Então, acho que é um pouco isso, né? Como é que a gente lida com as situações difíceis, tomando decisões que contribuem para a gente construir a nação ou a comunidade que a gente acredita que precisa ser construída, né? E aí tem mais uma pergunta que eu queria te provocar, Silvia, feita pelo George Fialkovics, que fala o seguinte, que o trabalho se estendeu para... O endereço da empresa se estendeu para a casa do funcionário. E aí, como é que deve ser a posição da empresa ou da liderança tomando posições referentes aos conflitos familiares, que antes a gente falava para eles, deixem da sua casa os problemas pessoais, né? E agora, o que a gente fala? É verdade. Que pergunta difícil essa. E, de fato, a gente não deixa o problema pessoal, familiar, no porta-luva do carro quando a gente vai trabalhar, e quem está trabalhando remoto vive isso no cotidiano. O que a gente faz na Eaton, a gente não fecha os olhos. A gente, de um lado, procura garantir que as nossas lideranças olhem e zelem pelos seus indivíduos, pelas suas equipes, pelas suas pessoas, que olhem a individualidade. E desde que a gente avançou para o trabalho remoto, a gente vem procurando garantir que as interações aconteçam de maneira frequente, de maneira cotidiana. Antes disso, a gente cria programas de apoio. Então, na Eaton, a gente tem um programa de apoio que o funcionário pode entrar em contato, mas ele também pode ser acionado pela liderança, né? Então, a liderança entra em contato, eu tenho um funcionário que eu acho que está com esse problema, com essa situação, então o caminho é inverso. Ou seja, eu acho que a linha aí é muito tênue entre a invasão da privacidade e o apoio. Então, o que a gente faz é tentar avançar até onde a gente vai, no sentido de perceber que há um problema, né, de criar essa relação de confiança com as nossas equipes, com as nossas pessoas, que nos permita entender se há algo errado, não necessariamente o quê, e de demonstrar que há apoio disponível para aquela circunstância, para aquela situação. Eu sei que tem muitas empresas que têm se engajado, por exemplo, na causa da violência doméstica. Na Eaton, a gente ainda não discutiu isso, mas eu vejo que são situações de fato crescentes e importantes de serem endereçadas, e cada vez com mais intensidade, conforme a gente vai migrando para esses modelos de trabalho diferentes daquilo que a gente conhecia no tradicional. Legal. Lenski, você tem vivido essa questão assim, do envolvimento mais da família agora, com essa questão também do isolamento social, dos problemas da família estarem chegando para a organização? Isso... Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, de novo, né, a gente pode parecer redundante, às vezes, independentemente de ações que a empresa tome, e a Silvia deu vários exemplos, né, e a gente pode abrir também outros em outras empresas, o próprio Cristália. Eu reforço a participação e a aproximação da liderança com essas situações, né? Porque muitas vezes o problema não precisa voltar para a empresa ou chegar até num nível maior da empresa. As iniciativas que existem na proximidade da liderança, e aqui eu estou insistindo na liderança porque muitas vezes, as pessoas trazem o conceito da chefia, do supervisor, não se trata disso, né? Se trata de apoio e de realmente estar próximo dessas situações, de toda a empresa, em todos os níveis. E a gente tem visto, principalmente nós temos uma força de vendas extensa, né? São mais de 700 profissionais que estão aliados, né? No campo, né? Então, você imagina, e esse é um profissional essencialmente de campo. Ele sai de manhã para o trabalho e ele volta no final do dia. Então, você imagina o confinamento desse profissional em casa
E muitas vezes as casas, né, as residências, sem a adequação necessária para o desenvolvimento adequado da profissão, né? E aí você tem a situação de a escola que está dentro de casa, né? A esposa que também voltou porque não está confinada também. Então, esse é um desafio grande que eu acho que agora, até pelo próprio aprendizado de todo mundo, a gente tem menos essas situações, mas a proximidade, nesse caso que eu levantei, do nosso pessoal de campo, com a liderança desse pessoal, foi essencial. E o mais legal ainda é que algumas atitudes que são tomadas e são elogiadas pelo pessoal do campo, muitas vezes não fomos nós que determinamos fazer. Uhum. Né? Muitas vezes foi o líder, aquele que está ali próximo, que sentiu, né? E que tem essa sensibilidade muito maior do que, por exemplo, eu tenho um representante em Manaus, né? Eu não tenho a sensibilidade aqui de tocar, né, a vida dele, o dia a dia dele, mas aquele que está próximo, gestor ou não, o líder que está ali, ele consegue dar respostas rápidas e muitas vezes é o exemplo da flor que eu dei antecipadamente. Né? Não é algo que você precisa fazer de super revolucionário. É um gesto, é uma atenção, é um olhar diferente. Muito, esse ambiente, para mim, ele é muito claro. Né? E a gente, vou endossar também o que a Silvia trouxe há um tempo atrás. Né? Esta liberdade hoje, que a gente precisa dar, e obviamente é uma liberdade com responsabilidade, portanto aí tem uma corresponsabilidade. A partir do momento que você consegue transformar isso em ação efetiva, você tem benefícios muito grandes. E também reforço aqui, né? Hoje, tentar controlar o quê? Né? Então, como é que você faz? Né? Toda essa situação que a gente está falando, como é que você realmente delega de uma forma responsável, trazendo as pessoas para esse mundo super volátil que a gente está vivendo. Bacana. Tem uma pergunta aqui que acho que vai até emendar um pouco no que você está falando, Lensky, para vocês dois, né? Do Fábio Marconi. Ele está dizendo assim, na visão de vocês, quais os caminhos para transformar a cultura de uma empresa em uma cultura de alta performance, considerando que pré-pandemia já era um grande desafio, né? E agora, durante a pandemia, o pós-pandemia, a velocidade, as rotinas, os modelos de trabalho mudaram e ele está perguntando, e continuarão mudando, né? Então, como é que vocês veem? Acho que tem um pouco a ver com aquela pergunta que eu fiz também, né? Como é que vocês veem como conseguir essa cultura de alta performance nesse mundo aí VUCA de mudanças, né? Que já estava difícil e agora ficou mais complexo ainda. Você quer comentar, Silvia? Eu acho que eu falei um pouco disso já, né? Eu vejo como um caminho de mão dupla. Então, de um lado, a gente precisa ter lideranças que empoderem, lideranças que façam bom coaching, que façam boa orientação e que tenham clareza do que é o propósito, do que são as expectativas. Né? Ou seja, ninguém vai caminhar com alta performance, ninguém vai se capacitar se não tiver clareza do caminho, né? Se não tiver clareza do percurso. E do outro lado, o fato de que as pessoas não só precisam estar empoderadas, mas precisam ser conscientizadas o tempo todo da sua responsabilidade. Né? Ou seja, uma cultura de alta performance, ela se faz desses vínculos muito significativos, dessa relação em que ambos, né, organização e pessoas, entendam que alta performance traz benefícios para todos, né? É claro que isso está cercado, precisa estar cercado de qualificação, de capacitação, de um sistema de métricas, ou seja, de uma quantidade de mecanismos de gestão que deem sustentação. Né? A gente vê muito isso, por exemplo, no desenvolvimento de startups, né? Que começam muito com imaginação, criatividade e liberdade, e gradativamente os mentores de startups demonstram. As empresas precisam começar a se consolidar, a se consistir, a lidar com ferramentas de gestão. Então, eu vejo que é uma coexistência de interesses e que nosso papel como líderes é de manter esse ciclo virtuoso
caminhando. Não é um desafio fácil, não é um desafio simples, mas eu não vejo que a atuação remota seja um impedimento. Eu vejo que ela modifica apenas a nossa forma de se relacionar. Legal. E você, Lensky? Eu estou muito alinhado com a Silvia, eu só queria... Fábio Marconi, um prazerzão saber que você está aqui com a gente. Eu tive o prazer de trabalhar com o Fábio, é um profissional que eu considero bastante. Eu acho tem elementos que, para mim, eles sustentam, como a gente comentou há um tempo atrás, né, no nosso bate-papo aqui, alguns elementos que eles permeiam eles transcendem qualquer tipo de negócio ou qualquer tipo de atuação. E quando eu penso em empresa de alta performance, além do que a Silvia comentou, né, e que eu concordo 100%, né, não tem como você ter uma empresa de alta performance, mesmo numa situação de pandemia como a gente está tendo, mesmo numa situação de incertezas, né, perguntas, toneladas de perguntas e talvez respostas medidas em gramas, né? Como é que a gente garante valor? Né? Quais são os valores que a gente tem na empresa? Né? Como é que a gente consegue se estruturar e se amarrar muito nisso? A gente já falou de propósito, né? Isso traz para a gente, né, uma sustentação desse set de valores que a gente consegue trabalhar. Agora, não confundamos também tudo aquilo que a gente está falando, e ouvindo um pouco assim a Silvia, eu acho que é importante assim, o lance da meritocracia, né? E aí sim você tem um fato importante que é da empresa de alta performance. Eu não estou falando que porque a gente tem que ter a empatia, porque a gente está buscando um ambiente equilibrado, porque a gente está buscando ter uma saúde na empresa, em todos os sentidos de saúde, né, que isso traz, né, o saudável, né, sendo paternalista, né, sendo complacente com situações que não podem ser, com mal feito. E aí vem a meritocracia, né? Reconheça isso de forma efetiva e reconheça de forma pública, inclusive, porque isso torna um eixo super importante para a sustentabilidade da empresa. E por fim, né, esse lance da sustentabilidade, que eu acho que hoje não existe empresa de alta performance quando a gente não olha no conceito de sustentabilidade e pensar na sustentabilidade não só interna, como da comunidade do que a gente está inserido. Eli, você está no mudo. Obrigado, Lensky. Eu queria provocar a Cássia, que fez uma pergunta no chat, para abrir o microfone e fazer a pergunta no ar, Cássia. Pode ser? Aliás, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês também. Cássia, está aí? Silvia, a responsabilidade é grande agora, porque toda essa expectativa em cima da pergunta... Não veio, a Cássia. Então, eu vou fazer a pergunta da Cássia. A Cássia pergunta o seguinte. Ela fala, eu tenho ouvido com certa frequência a frase, quem cuida de quem cuida. Uhum. Então, pergunta como estão fazendo para cuidar dos líderes e do pessoal de RH. Acho que da mesma forma que a gente tá cuidando de todos, né? É curiosa essa pergunta, é uma coincidência engraçada. Eu, como a Ali falou, eu sou diretora estatutária do GRUCA, que é um grupo de executivos de RH que atua aqui na região de Campinas. E ainda hoje eu falava com a mesa coordenadora. O que nós vamos fazer para acolher esses RHs que estão dando um perrengue nessa crise, né? Que estão, muitas vezes, RH são responsáveis por saúde e segurança também, e cuidando de MP, e colocando as pessoas de férias, e reduzindo jornada, e como é que faz, e afasta e não afasta. Então, a gente está olhando formas de como é que a gente leva um pouco de apoio, leva um pouco de ajuda para essa população de RH, que acaba, muitas vezes, segurando as dores de várias áreas da organização.
O que eu vejo é que a gente muitas vezes desmerece a coisa do diálogo, né? A gente muitas vezes acha que o diálogo, por abrir espaço para o contraditório, por abrir espaço para a divergência, por abrir espaço para a diferença, ele é um percurso difícil. Mas eu acho que é no diálogo que os encontros acontecem. Eu acho que é quando a gente se depara com aquilo que a gente nunca imaginou, né, com uma forma de pensar diferente, com uma forma de pensar, às vezes, até insólita, que a gente se nutre e se alimenta. Então, acho que a gente está fazendo isso, eu estou fazendo isso com a minha equipe em alguma medida, eu faço isso com os meus pares em alguma medida, mas se eu puder dizer que dessa crise vamos sair todos melhores, é porque provavelmente a gente conseguiu se escutar mais, a gente conseguiu se questionar mais, fazer mais perguntas, né? Ou seja, ter uma escutativa não apenas por estar de ouvidos atentos, mas escutativa por interagir naquilo que eu chamo de diálogo, né? Nessa capacidade de se abrir, porque é tão diverso e diferente daquilo que eu sempre imaginei ou daquilo que eu sempre acho. Não sei se eu respondi. Não, e sabe, Silvia, eu vejo, e aí eu vou falar 100% por mim, é um processo. Você usou um termo que agora vai me fugir, o nutre e o alimenta, e ao mesmo tempo você, enfim, o contexto foi, né, de você, como você se alimenta, né? Autoalimenta não é a palavra certa, mas você se automotiva, né? E para mim, hoje, toda vez que a gente tem uma reação em cadeia positiva a partir do início, que foi que começou por você ou por uma atitude sua, esse é o lance do cuidar de quem cuida, para mim, né? Então, eu dei exemplo do Cristália, da reação que a gente fez, e isso, para mim, ele volta com um poder tão grande, né, de renovação de energia para que você continue cuidando. E esse ciclo, ele se retroalimenta, né? Esse ciclo, ele as pessoas... Eu vejo, por exemplo, e se a gente for falar da iniciativa, né, logo no início, da preocupação de todos com os médicos, né, e tudo que a gente via na televisão no mundo todo. Certamente isso foi uma energia incrível que eles receberam com todas as exposições. Quer dizer, se tem um profissional que estava exposto ou que continuará exposto, nós estamos falando do médico, nós estamos falando daquele que está na frente do paciente. E toda vez que tem essa mobilização, e que você mencionou, Silvia, como é que a gente, né, garante que essa comunicação aconteça, que essa teia, né, de relacionamento ela se fortalece, o líder, aquele que está aqui segurando, né, e direcionando, no meu caso específico, eu acho que eu posso dividir isso claramente com vocês, é o meu grande combustível, é aquilo que realmente me mantém motivado para passar e ciente do meu papel. Desculpa, eu estava no mute. Nós temos aqui uma participação internacional direta do Canadá, do Wilson Mata, né? Muito bacana. E ele fez um comentário aqui, depois emendando numa pergunta que eu vou tentar passar para vocês. Ele comenta que a pandemia revelou algo que estava sendo esquecido, que é a nossa humanidade, né? Que tudo isso mostrou para a gente como é importante, tanto em casa e no trabalho, a gente ouvir mais, cuidar mais, estar presente, né? E tudo isso que a gente está falando aqui também são reflexões importantes. E aí a pergunta para ele é assim, que as empresas, né, teoricamente a gente tem buscado muito alta performance, a gente acabou de falar disso agora, né? Mas as pessoas são diferentes, existe a diversidade, e a impressão dele é que na pandemia, quem mandou bem, assim, quem lidou melhor com as situações foram os indivíduos não tanto de alta performance, mas aqueles que são pessoas, vamos dizer, que teve um equilíbrio maior, uma constância, uma sustentação
enquanto pessoas, e não necessariamente aquelas pessoas consideradas high performers, né? O que vocês acham dessa ideia? Vocês concordam? É a pergunta dele. Eu, em primeiro, quero agradecer o Wilson por estar aí lá longe no Canadá, lá em Vancouver, assistindo essa live. É uma honra, Wilson. Que bacana que você está aí. Eu não acho, diferente dos esportistas de alta performance, eu não acho que nas organizações há pessoas de alta performance. Eu acho que há equipes. E a equipe de alta performance se compõe dos diversos tipos de talento, né? Desde aqueles extremamente criativos, né? dessa diversidade, até aqueles que, como a gente naturalmente diz, aqueles que carregam o piano. Então, acho que é uma mistura de competências, é uma mistura de virtudes, e essa é a beleza da diversidade, e essa é a beleza dos líderes que são capazes de incluir. Porque de nada adianta eu ter uma equipe diversa, onde as pessoas trabalham de maneira individualizada, né? De maneira isolada. Então, de novo, não acho que seja como nos esportes, em que você tem um corredor de alta performance, lembrando até que mesmo esse corredor, ele tem uma equipe que o sustenta, que o treina, que o apoia, mas acho que a gente tem equipes, e essas equipes, quanto mais diversas forem, melhor elas performarão. Eu tenho confiança pia nessa minha colocação. Eu estou 100% com a Silvia. Brilhante. Olha, nós já estamos chegando agora nos nossos minutos finais. Eu queria também, em especial, agradecer essa última colocação do Wilson, que ele também é um líder super-humano, né? Acho que não sei se ele trabalhou diretamente com vocês, mas ele combina muito com o estilo de vocês dois. E nós vamos aqui encerrando. Quero agradecer mais uma vez todos vocês que estão nos assistindo, agradecer muito especialmente a Silvia e o Lenski por estarem aqui, dedicando o tempo deles para compartilhar essas ideias, né, para trazer um pouquinho mais de luz para nós. E queria passar aí por Eli para a gente fazer, então, o nosso encerramento com o grande agradecimento mesmo da participação de vocês, que foi um prazer estar aqui. Eli. Antes de falar, eu queria abrir para a Silvia e para o Lenski, se quiserem fazer um comentário de encerramento. A gente... Silvia, eu começo de novo, então, tá bom? Eu comecei lá às 7, agora, próximo das 8, eu faço de novo. Eu queria agradecer vocês, acho que essas iniciativas são super importantes, né? E quanto mais a gente consegue fazer uma fluidez de conceito, uma fluidez das coisas que estão acontecendo, informação, eu acho que a gente consegue, né, sair dessa situação mais fortalecido, como eu mencionei no início. Então, parabéns a vocês. Silvia, foi um prazer estar aqui com você e também aprendi muito com você. Muito obrigada a todos. Essa foi a minha primeira live, então sou super estreante. Foi um processo rico de ser convidada, me senti honrada. Foi mais rico ainda me preparar, refletir, estudar, pensar nas perguntas. Então, sem dúvida nenhuma, eu estou saindo muito melhor dessa do que entrei. Muito obrigada. Adorei. Como é que fala Guimarães? É junto dos bons que a gente fica melhor. Olha, então, ficamos melhores aqui. Tem muitos comentários excelentes. O Jorge, o Alcides, o Lúcio, o Claudinei, o Wilson agradecendo. Muita gente. Tem até uma perguntinha que não deu para ser respondida, mas bacana. Fala, então, eu queria terminar com essa citação de Guimarães que você fez, para agradecer a vocês. Eu falei a vocês no dia do nosso primeiro contato que eu estava convidando vocês, porque além de admirá-los como profissionais, gostava de vocês como pessoas, e agora eu gosto mais, né? E a gente tem tido a felicidade de poder contar com clientes, amigos e profissionais competentes fazendo esses webinars e essas lives conosco, o que nos deixa muito feliz e nos faz acreditar que é deixada uma contribuição importante para quem compartilha o tempo conosco. Muito obrigado a vocês dois e obrigado a todo mundo que esteve conosco nessa noite. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.